Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, pensando do ponto de vista de um cristão bíblico, olhando, digamos, com os óculos da cosmovisão cristã. Nem sempre as audiências são motivo de notícia ou informação. É verdade que medir as audiências tornou-se uma prática comum e os meios de comunicação avaliam-se a continuidade dos seus programas em grande parte por isto. Mas neste caso as audiências acabaram por fazer manchete com uma informação que falava de forma até um pouco brincalhona ou irónica. O entretenimento esmaga os debates políticos. Sim, neste momento nós estamos em plena campanha eleitoral, apesar de que não parece. As campanhas eleitorais normalmente eram marcadas por eventos públicos, com muita gente aglomerada, aqueles que apoiam os partidos, etc. e tal. Mas estando nós em plena pandemia, estando nós novamente com um pico de casos em Portugal e com as medidas que são necessárias para conter o desenvolvimento desta nova variante, recorreu-se a uma forma diferente de campanha política, e a campanha tem sido feita essencialmente através dos debates. Os debates estão a ser feitos no 1 a 1, portanto são confrontos diretos entre os líderes dos partidos para que possam durante ali algum tempo esgrimir as suas ideias, as suas opiniões, enfim, aquilo que é as suas propostas políticas para o próximo governo, sendo que nós temos eleições à porta e, portanto, trata-se de algo verdadeiramente importante. Ora, num debate recente entre os dois representantes dos partidos que lutam pelo terceiro lugar, não é pequenino isto é significativo, porque estes dois partidos, o Bloco de Esquerda e o Chega, teoricamente um deles vai ficar em terceiro lugar e, portanto, vai definir um bocado daquilo que vai ser o próximo governo. O debate entre Catarina Martins e André Ventura teve aproximadamente 192 mil espectadores no seu ponto mais alto. Ou seja, não chegou a 200 mil pessoas. Neste mesmo período, isto estava a acontecer, portanto, no SIC Notícias, neste mesmo período a TVI tinha um pico de audiência de quase 2 milhões de pessoas a assistir ao Big Brother Famosos. A SIC também estava a terminar nesta altura o Hell's Kitchen, que teve cerca de 1.264.000 pessoas a assistir, e a RTP transmitia o The Voice Portugal com 500 mil de pessoas a assistir. Portanto, nós temos aqui 3 milhões e 700 mil pessoas estavam ligadas a assistir a algum programa de entretenimento das redes públicas, enquanto 200 mil estavam a assistir a um debate político. De facto, podemos dizer mesmo que o entretenimento esmagou completamente os debates políticos. E porquê isto? Bem, talvez muitas pessoas possam imediatamente responder que a culpa é principal dos políticos. Os políticos estão descredibilizados. A população perdeu a confiança neles e, portanto, por que ouvir pessoas nas quais nós não confiamos se a esperança em algo melhor, na verdade, acabou? Há aquela expectativa de que, eventualmente, até podemos mudar o governo, até podemos, eventualmente, mudar algum político, mas vai continuar a mesma coisa. As pessoas que vão para lá têm sempre os mesmos objetivos. E, sem dúvida, nós temos que reconhecer que, infelizmente, é provável que boa parte da classe política acabou por agir de maneira a nos deixar desiludidos e a perdermos a esperança e a convicção de que as pessoas que vão para lá estão realmente preocupadas com a coisa pública e que estão realmente voltados para poder melhorar a vida daqueles que são as pessoas que os elegeram, porque eles, no fundo, são apenas representantes da chamada democracia, ou seja, do governo do povo. Mas, se isto tudo é verdade, nós também devemos pensar em relação àquilo que é a nossa forma de encarar as prioridades. Quais são as prioridades que as pessoas têm? Qual é a importância? Nós todos valorizamos imensamente o facto de vivermos num Estado democrático. Nós não queremos uma ditadura. Nós não queremos estar debaixo de um Estado que impõe a sua ordem de forma absoluta, sem liberdade. Nós todos valorizamos a independência, nós valorizamos a liberdade, nós valorizamos a democracia. A democracia, no entretanto, na nossa realidade, na verdade, está basicamente restrita ao ato eleitoral. Mesmo quando existe uma parte significativa da população a querer mudar alguma coisa, e tem acontecido nos últimos anos, a pedir referendos
a fazer abaixo-assinados, etc. e tal, a verdade é que os governos não têm ligado muito. Portanto, basicamente, a nossa democracia acontece no dia em que nós vamos lá colocar uma cruzinha e dizer não, é este que eu quero que esteja a governar, é este que eu quero que esteja à frente. E este ato é feito como? Como é que nós escolhemos as pessoas em quem vamos votar? Como é que nós escolhemos as pessoas a quem vamos dar a nossa confiança? Porque, afinal de contas, o voto é um gesto de confiança, é um gesto de fé. Acreditamos que estas pessoas poderão nos trazer algo melhor, são os mais capacitados para governar. E quando nós vamos perceber, e ouvindo isto e sabendo destas audiências, nós percebemos então que, afinal, as pessoas vão votar essencialmente por uma questão de sentimento interno, é uma boa disposição, uma empatia. Olha, eu gosto de fulano, gosto da cara dele, eu gosto dela, gosto da maneira como ela se veste, gosto da maneira como ela se apresenta. Olha, naquela vez ela defendeu esta opinião que por acaso eu vi passagem numa reportagem e concordo com isto e, portanto, vou votar nesta pessoa. A sua cara me é simpática, a sua forma de vestir me agrada. E nós percebemos que a esmagadora maioria das pessoas vota por razões bastante fúteis. Porque quando estas pessoas são eleitas, elas são eleitas não necessariamente por si, mas por um programa de governo, por um programa proposto, por ideias concretas que deverão ser colocadas em prática se essa pessoa chegar ao governo. E quais são as ideias que esta pessoa defende? Será estranho, mas talvez não incomum, que as pessoas votem em alguém que até possa ganhar as eleições e depois tome decisões e tome medidas que são contrárias ao que a pessoa quer. A pessoa fica muito zangada, fizeram isto. Desculpa, amigo, isto estava no programa de governo deste partido. Isto era algo que estava a ser defendido por este candidato. Você ouviu o que ele tinha para dizer? Você assistiu a algum debate? Você ouviu alguma informação? Ou você votou simplesmente porque a cara da pessoa lhe era agradável? As prioridades da nossa população demonstram que de forma esmagadora, não é uma pequena maioria, é esmagadora. A esmagadora maioria da população está interessada em entretenimento barato, entretenimento vazio, que não acarreta absolutamente nenhum benefício para as nossas vidas. Assistir ao Big Brother, enfim, assistir a disputas internas dentro de uma cozinha, algo que acaba por nos trazer, no fundo, o dia-a-dia das pessoas, mas estamos a viver a vida de outras pessoas. Estamos a fazer concorrência para outras pessoas, estamos a estimular provavelmente o que há de pior, porque o que acontece nestes programas demonstra normalmente o que há de pior na humanidade. São os ciúmes, são as invejas, são as competições, são as trapaças, são os enganos, são as mentiras, são as ilusões, são as hipocrisias. Mas é isto que a população gosta de assistir e gosta de ver. Enfim, a Bíblia nos diz que há tempo para tudo. Tudo está definido em termos de oportunidade. Nós temos oportunidade para fazer um pouco de tudo. E há momento para uma coisa e há momento para outra. Mas a Bíblia também nos diz que os tempos que nós temos são curtos. O homem gosta imensamente de gastar tempo pensando naquilo que não está na sua mão. Ou seja, gastar tempo com o passado, perdendo tempo só pensando e sofrendo, ou então vangloriando-se com o passado, que é passado, acabou, há outras coisas para fazer. Ficamos presos às vezes e o passado é um peso que não nos deixa avançar. Ou então, obcecados por saber qual é o futuro, como se isso de alguma maneira nos desse algum controle. Nem uma coisa nem outra nos pertence, o que nos pertence é o presente. Não sabemos se vamos estar aqui amanhã, verdadeiramente não sabemos. Nós não sabemos o que se passa dentro do nosso organismo, nós não sabemos o que é que se passa em termos da possibilidade de um acidente. Nós podemos estar aqui muito pouco tempo e como estamos a usar o tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele usava uma expressão muito interessante que era remir o tempo, salvar o tempo, preservar o tempo, ou seja, não desperdiçar o tempo com coisas totalmente sem significado. Será dramático se ao fim da nossa vida nós pudermos sentar, parar e olhar e fazer uma avaliação de quantas horas, quantos dias, o equivalente a quantos anos eu perdi. Nós já passamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir. Quanto tempo mais é que nós vamos desperdiçar do pouco tempo que nos é dado para nós fazermos alguma coisa e sermos alguma coisa? A vida deveria ser vivida com propósito. Nós não devíamos nos arrastar aqui simplesmente para passar mais um dia, mas o propósito verdadeiro da humanidade é-nos dado na nossa ligação com Deus. Porque quando nós percebemos que nós não estamos aqui por acaso, por razão de uma simples evolução biológica, mas há um Criador por trás de tudo, nós entendemos a razão pela qual nós aqui vivemos. Mas não há outra maneira de nós entendermos isto a não ser estar ligados com Deus. E não há outro caminho para esta ligação com Deus a não ser Jesus.
a não ser o reconhecimento do nosso pecado, o arrependimento do nosso mal e a aceitação da oferta gratuita de salvação que nos é dada através de Jesus. Assim nós podemos experimentar uma vida diferente, uma vida com propósito, um propósito muito maior do que nós mesmos, fazer parte de um grande plano, que é o plano de Deus para a mudança e o resgate da humanidade. Que isto possa nos fazer pensar e procurar viver a nossa vida aproveitando bem o tempo e com um propósito claro.